Conta-se uma história acerca de um dos pais da igreja, acerca de um dos homens do século 18, 19 ali, 19, se não me engano, conhecido nosso pastorzão Batista, chamado Spurgeon, e do seu encontro com outro cara também que era muito influente nos Estados Unidos, Spurgeon em Londres, ali na Inglaterra, no Reino Unido, e Moody nos Estados Unidos. E Moody, ele admirava muito Spurgeon, como um pastor, como um teólogo. E um dia ele foi até a Inglaterra para visitar o seu mentor ali. E quando ele toca a campainha, o Spurgeon sai com charuto na boca. E ele meio que quase cai da escada e pergunta: como você, um homem de Deus, um homem tão influente, pode fumar algo desse tipo? O Spurgeon olhou para ele, deu risada, desceu alguns degraus da escada, colocou o dedo na barriga dele. Ele falou: da mesma forma que um homem de Deus como você pode ser tão gordo. É interessante que após um pronunciamento de Spurgeon de fumar para a glória de Deus, os empresários ingleses começaram a comercializar os charutos que Spurgeon fumava. E uma vez o Spurgeon, ele entrou numa loja e viu uma placa que dizia: Spurgeon fuma. Ele também ouviu reclamações de pais que incentivavam os seus filhos a pararem de beber álcool ao fumar, mas ao final recebeu a resposta: mas Spurgeon faz. Há uma crença nesse período de que o Spurgeon parou de fumar os charutos quando ele entrou na sua loja, na loja dele não, né? Na loja onde ele comprava os seus charutos, na tabacaria, e estava escrito assim: a loja onde Spurgeon compra os seus charutos. Sobre isso um pouquinho que a gente vai conversar nessa noite. Deixa eu ligar aqui o meu, para eu não me perder. Sobre isso que nós vamos conversar nessa noite, sobre um exemplo para os fiéis. A gente tem lidado com muitas questões que cerca nós em dias tão tenebrosos, dentro e fora da igreja. E aí a gente se pergunta como combater e se manter firme nas nossas convicções cristãs, visto que muitas vezes, cada vez mais é colocado como normal muitas questões em nome da cultura ou da famosa frase: é o tempo em que nós vivemos, mas que são contrárias às Escrituras. Nesse período onde eu citei, era comum homens fumarem charuto, né? Mas a gente vai em pergunta mais além, no que diz respeito ao proceder, ao ser exemplo. O que é ser exemplo? O que a gente define para nós sermos exemplo? E é muito interessante que você vê, eu não lembro com quem, uma pessoa que eu estava conversando, e a pessoa falou bem assim: eu não tenho maturidade para ter um papagaio, porque eu só vou ensinar para esse papagaio o que não presta. Quem já viu aí um papagaio não convertido, não é nada legal, porque você passa, o papagaio te xinga, né? Eu sempre esqueço os ditados. Seria cômico se não fosse trágico, como que é? É isso, Davi? Seria cômico se não fosse trágico, né?
E um texto que a gente vai ver aqui um pouquinho, ele vai ensinar um pouquinho para a gente, um pouquinho, bastantão, de sermos exemplos para todos, principalmente para os fiéis, os irmãos na fé. Eu tenho uma experiência muito interessante com essa questão do ser exemplo. Eu já contei para alguns, mas se você não ouviu ainda, você vai escutar. Eu lembro que um período da minha vida, a Larissa sempre me alertou da forma como eu me portava no trânsito. Ela foi alvo de muitas discussões nossa, um período da vida, e você sabe, né, quando as esposas falam, muitas vezes a gente não dá crédito, não dá uma credibilidade. E até que um dia eu estava levando meu irmão na quimioterapia, e eu lembro de tomar uma fechada ou de acontecer alguma situação no trânsito e eu ficar bastante irritado ao ponto de ir lá retrucar e meio que devolver, dar aquele belo testemunho. E aí meu irmão pegou e falou assim para mim: você é bem nervosinho no trânsito, né? E era um não cristão falando aquilo para mim. Interessante que o texto que nós vamos ler hoje, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, nós não vamos ler o capítulo 4 todo, mas ele é excelente nas recomendações que Paulo, nas instruções que Paulo dá a Timóteo. Nós vamos ler o versículo 12, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que vai mostrar alguns pontos, algumas questões para nós de sermos exemplos, principalmente para os fiéis, para os irmãos na fé. E isso é muito interessante. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Bem rápido, a gente lembra que Paulo manda essa carta porque a igreja de Éfeso, a igreja a qual Timóteo estava à frente, estava passando por um período muito difícil. E ele manda essa carta para o seu filho na fé, Timóteo. E aqui, se a gente lembrar, principalmente quando a gente passa por Éfeso, Éfeso tinha lá uma das maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, onde uma das suas práticas eram mulheres que eram prostitutas cultuais. E havia esse envolvimento de muitos que acreditavam que o corpo não tem a ver com o espírito e se envolverem com isso, se envolverem com esse tipo de prática do templo da deusa Diana. Também existia aqui muitas heresias, os judaizantes, proibições fora da Bíblia, daquilo que as escrituras diziam, discussões inúteis, enfim. Timóteo ali foi para um local bastante complicado. E Paulo sabia disso e escreveu alertando. E Paulo pede para que ele não deixe o fato dele ser jovem o desprezem ou não queiram dar ouvidos, mas ele precisa ser exemplo e combater questões dentro da comunidade de fé, visando uma pureza partindo das Escrituras. Essa juventude aqui, provavelmente, alguns comentaristas dizem que Timóteo era muito tímido. Timóteo se deixava intimidar, era um jovem tímido, e Paulo fala dessa juventude, dessa timidez nesse sentido. Não deixe eles te desprezarem pela sua juventude, sua jovialidade na questão faixa etária, e nem por essa sua timidez. E dentro desse verso, há 5 pontos de como ser um exemplo para os irmãos em Cristo, um exemplo para os fiéis. E veja que interessante, se você der uma olhadinha no que ele está discorrendo no capítulo 4, por exemplo, no versículo 1, ele vai dizer assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. No versículo 6, ele diz: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e com a boa doutrina que tem seguido. Então Paulo vai alertando ele que contra essas
questões que estavam entrando dentro da igreja, que estava se tornando comum de prática daqueles cristãos da igreja de Éfeso, daquela igreja onde ele estava à frente. Isso eram práticas abomináveis e que ele continuasse seguindo e firme nas escrituras. E dentro disso, no versículo 12, ele dá 5 pontos ali no que ele deveria instruir, no que ele deveria ser um exemplo para os fiéis, no que ele deveria ser um exemplo para os irmãos. E o primeiro ponto que a gente enxerga, que a gente vê, é na palavra. A primeira coisa que Paulo fala que Timóteo tem que ser exemplo. Tanto que na segunda carta, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 15, o que ele vai dizer? Que maneje bem a palavra da verdade. Conhecedor das Escrituras. Um homem que maneja bem a Bíblia. Um homem que conhece as Escrituras. Um cristão, para ele ser um exemplo para os fiéis, para outros cristãos, ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Ele tem que ser um exemplo para os fiéis nessa palavra, nesse conhecer das Escrituras. E o que isso vai influenciar um cristão? Que ele é exemplo para os fiéis, o que o conhecimento da palavra, o que o exemplo da palavra, o que esse ser perseverante na doutrina, perseverante na fé e da boa doutrina que ele seguia vai gerar na vida da pessoa. Iria gerar na vida de Timóteo, iria gerar na vida daqueles outros irmãos que seriam impactados pelo seu exemplo de fé. Iria influenciar no segundo ponto, que é no procedimento. E aí é interessante que Paulo vai falar para ele, nenhuma das características ali dos bispos, uma das características de líderes, uma das características de homens que almejam algum tipo de liderança, e aí a gente aplica para nós como bons cristãos, como obreiro de que não tenham que se envergonhar. A conduta de Timóteo no meio daqueles homens que estavam propagando heresias e se juntando no templo da deusa Diana, não condizia com o evangelho de Cristo e da palavra ensinada por Paulo. Tudo havia naquele tempo, imoralidade sexual, se você quiser colocar nudez também, se você quiser colocar excesso de exposição, trazendo para nós nos dias atuais, cabe perfeitamente, exacerbada, fofocas, falsa religiosidade, bebedices. Então, todo o procedimento daqueles homens que estavam caminhando, que se diziam da igreja de Éfeso, que estava tentando trazer isso para dentro do contexto ali da vida da igreja, era um procedimento em que Paulo estava ensinando a Timóteo. Seja um exemplo nisso, não se envolve nisso. Que o seu procedimento seja para ser um exemplo para os fiéis, para os irmãos de Cristo que estão te vendo. E aí a gente traz não só como uma figura de quem está à frente, não só como uma figura de quem exerce, trazendo para os nossos dias atuais, um cargo na igreja, por exemplo. Mas a gente traz para os nossos dias atuais de um bom cristão. Quando ocorreu isso comigo, eu não era pastor ainda, foi em 2014, essa questão do meu irmão. Mas eu já era cristão. Eu já pronunciava, e a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, acerca da fé em Cristo. A gente já pregava para o meu irmão, a gente já falava para ele. E às vezes a gente cai nessa de que eu preciso fazer algo de bom ou ter um bom procedimento com os fiéis só se eu estiver à frente de algo. Só se eu for um pastor, só se eu for um líder. Mas esse bom procedimento, ele tem que ser de todos os cristãos. Ele tem que ser nosso no trabalho, ele tem que ser nosso na escola, ele tem que ser nosso na faculdade. Em todos os locais que nós formos, esse procedimento, ele tem que vir acompanhado da palavra que nós pregamos e da fé que nós professamos. E após o procedimento, Paulo pede que Timóteo seja no amor. Vocês lembram qual é uma das recomendações no Apocalipse para a igreja em Éfeso? Vocês lembram, né? Eu sei que vocês lembram. É só o frio. Abandonaste o quê? O primeiro amor. Que não é, e a gente sabe disso, não vou discorrer sobre isso.
acerca da salvação, como se ensina, como se fala por aí afora. Não é aquele amor que você tem, quando eu sou um novo convertido. Mas é porque essa igreja, ela era muito receptiva, ela era muito amorosa. E veja que Paulo, inspirado por Deus, já tinha identificado que eles já estavam deixando de ser uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora. E aí, Apocalipse, quando Jesus vai dar a recomendação, é que ali já se foi de vez. Como dizem os mais experientes, a vaca já foi para o brejo, faz tempo. Então ele pede para ser um exemplo para os fiéis no amor. 1 João 4, 7 e 8 vai dizer o quê? Musiquinha do Ministério Infantil. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, por quê? Aí complementa a musiquinha, 1 João 4, 7 e 8. Ou então, 1 João 2, 9 e 11 diz: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Por causa dessas heresias, por causa de todos esses acontecimentos que estava tendo ali naquela igreja, que estava tendo ali naquele local, o amor e o cuidado com o próximo, principalmente com os mais fracos na fé, estavam ficando cada vez maior. Estava se deixando de lado. Estava se tornando algo, um coração, como a gente costuma brincar, um coração peludo, um coração de pedra. Agora eu me importo com as minhas próprias convicções, agora eu me importo com as minhas verdades e agora eu me importo comigo mesmo e não importa o que vocês pensam. Isso tudo entra numa decorrência de uma igreja que estava abrindo as suas portas para uma cidade que a gente leu em Atos, a gente estudou isso em Atos. Tinha uma grande peregrinação, tinha uma grande visitação a esse templo da deusa Diana, inclusive um grande comércio. Eu lembro que quando eu falei sobre isso, eu citei inclusive dos exemplos a cidade de Juazeiro do Norte, cidades em que são movidas por uma religiosidade, por uma idolatria, né? Então, por causa disso, o amor para com o próximo, o amor para com os irmãos, o amor para com aqueles da mesma fé estava esfriando. Ele pede para ser firme e para ensinar os irmãos e ser exemplo em outra coisa, que é o quarto nosso ponto, na fé. Ser um exemplo na fé, naquilo que se é pregado. Se você é um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, agora você precisa ser no procedimento da fé. Paulo, é isso que fez Paulo ser atacado pelos falsos mestres em Corinto. Tanto que ele faz a sua segunda carta. E se a gente lembra do resumo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele precisou fazer uma defesa pessoal da sua fé e do que mais? Do seu procedimento. Do seu procedimento. Inclusive de falar que quando eu estive com vocês, eu não fui peso para vocês. E Paulo ali, basicamente, na sua segunda carta aos Coríntios, ele faz uma defesa da fé, aquilo que a gente chama de uma apologética, ou seja, uma defesa da sua fé, defesa daquilo que você acredita e do seu procedimento. Ele foi duro, teve bastante trabalho, mas, vamos dizer assim, as suas credenciais de fé e de procedimento e da palavra que pregava, acabou falando mais alto para o povo de Corinto. É a gente ser exemplo naquilo que nós dizemos que acreditamos, na fé que a gente diz que tem. Que se alguém chega para você e pergunta hoje, você tem fé e acredita em Deus? Qual seria a nossa resposta? Você de fato acredita, tem fé e acredita nesse Deus que você diz que acredita? Então me explica aqui para você o que é fé. O que é essa fé que você tem?
O interessante é que em meio ao caos religioso que aquela igreja passava, lutando contra os falsos mestres, as heresias e tudo que queria adentrar dentro daquela igreja, Paulo ordena a Timóteo que ele seja um exemplo na prática da fé. A prática da nossa fé. E a nossa fé, ela não está resumida a essas quatro paredes e não está resumida a gente vir num culto de quarta e de domingo e numa escola bíblica. Mas vai muito mais além disso, principalmente no nosso procedimento e naquilo em que a gente demonstra na prática dessa fé. Porque ao passo que se a gente chega aqui e depois vão perguntar, a famosa pergunta, o que você vai fazer lá? Que fé é essa que você diz que tem, mas que isso não é visto na sua vida? Não é visto através das suas obras. Em quinto, ele vai pedir para Timóteo e para nós sermos exemplo na pureza. Por que Paulo iria pedir isso? Por que Paulo vai pedir para ser exemplo na pureza? A gente lembra muito bem, era uma cidade onde as prostitutas cultuais, elas tinham bastante. Era uma prática comum, a imoralidade sexual reinava naquela cidade. A imoralidade sexual reinava naquele local. E como consequência, e não diferente dos nossos dias atuais, estava adentrando na igreja, estava se entrelaçando, porque... E aí usa-se até um dos textos aqui, de que, como se fosse uma proibição para a mulher falar na igreja, né? Sabe assim, a mulher não fale. Mas era porque as prostitutas cultuais e as mulheres que se envolviam com esse tipo de prática, meio que compravam os homens, compravam o seu espaço de fala e seu espaço de muitas coisas através do seu corpo, através da prostituição, através da imoralidade sexual. Por isso que Paulo fala para Timóteo, seja exemplo na pureza. Eram promovidas muitas festas no sentido, na base de orgias e de bebedeiras em nome dos falsos deuses. E uma pureza que vinha das Escrituras estava sendo ordenada por Paulo a seu discípulo: se mantenha puro, se mantenha longe disso. Interessante dessa questão da imoralidade, Provérbios e Salomão conhece muito bem, ou deveria conhecer acerca disso. Ele vai dizer: fugir das mulheres que espreitam as portas. Veja, porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o fel, e cortante como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Provérbios 5, 3 a 5. Ele manda fugir, ele manda Salomão alerta para fugir disso, porque ele sabia do que ele estava falando. Ele deveria ter seguido os seus próprios conselhos, né? De fugir dessas mulheres, de fugir desse tipo de coisa. E Paulo pede para que Timóteo seja um exemplo de pureza. Isso é muito importante. Isso é muito interessante, principalmente para os nossos dias atuais, onde principalmente a sexualidade, a sexualização e o sexo estão muito banalizados. Ao passo de que, se você vai falar muitas vezes sobre sexualidade ou sobre sexo num ambiente de uma aula ou um estudo específico, tem gente que faz: meu Deus, a igreja está falando de sexo. É, porque o Criador inventou, né? Mas quem desandou tudo e quem deturpou aquilo que foi criado por Deus, aquilo que é num casamento, numa vida conjugal é para ser bênção, deturparam de uma forma totalmente errada, porque o pecado entra na humanidade. Essa questão de ser um exemplo de pureza, eu lembro muito de Jó, quando ele vai dizer, e aí se alguém puder me ajudar, eu acho que é o 32:10, eu acho, tá?
Deixa eu dar uma olhada aqui que eu tinha arriscado. Não é. 31. 31. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Pureza. Paulo pede a Timóteo, que nós sejamos um exemplo, que ele seja um exemplo na pureza. Querido e querida, como que é o seu telefone? Como que é o seu WhatsApp? Como que é os seus grupos do trabalho? Os grupos de futebol, de sei lá que esporte que você pratica, qualquer tipo de grupo que não seja o grupo da igreja. Como que é isso no seu telefone, quer seja homem, quer seja mulher, porque principalmente a imoralidade sexual não está mais só exclusivamente com os homens, mas está exacerbado principalmente e infelizmente para crianças. A nossa conduta, as nossas redes sociais, a nossa vida tem sido exemplo de pureza. Nós conseguimos ser um exemplo de pureza, na conduta de pureza, para os fiéis na fé, para aqueles que estão conosco, para aqueles que caminham com a gente. E aqui entendendo bem claro o que é essa pureza. Que não é em essência como é a essência de Cristo, sem mácula, sem pecado, mas é uma busca pela pureza. Paulo sabia por que ele estava pedindo isso para Timóteo, que no mundo promíscuo, numa cidade promíscua onde ele estava, ele fala, seja um exemplo na pureza. Mais para frente, ele vai pedir ali para que como que ele trate, né? Olha o que o capítulo 5 vai dizer, a partir do verso 1, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como se ele fosse seu pai, trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como as irmãs. Com o quê? Com toda a pureza. Paulo tinha esse cuidado porque sabia, tinha passado por Éfeso, sabia que o negócio ali era louco. Quer ver que coisa maluca? Vocês veem documentários e jornais. Qual é a época no Brasil que mais lota de... Como é o nome, gente? Fugiu o nome. Quando a pessoa vem para uma festa específica no país. Turista, obrigado, querido. Quem falou, obrigado, Samuel. Qual é a época do ano no nosso país que mais lota de turista? Sabe por quê, né? As mulheres brasileiras lá fora são vistas dessa forma. Olha que loucura. Paulo sabia por que ele estava pedindo para Timóteo ser um exemplo, não só para os de fora, mas o interessante é a gente gravar isso, principalmente para os de dentro, para os fiéis, na pureza. Porque ele sabia em que cidade, em que contexto Timóteo estava inserido. E nunca se houve um tempo em que a imoralidade sexual, a pornografia, a diminuição do valor da mulher foi tão grande como nos nossos tempos de hoje. E antigamente se restringia a somente um tipo musical, por exemplo. Mas hoje em dia, todos eles fazem isso. Um apoio desenfreado ao sexo e um apoio desenfreado e basicamente até normal à desvalorização da mulher. Vendendo uma mulher como se fosse objeto. E o mais triste é que dentro disso tudo estamos nós, os cristãos, que muitas vezes consumimos esse tipo de coisa ou achamos natural.
E aí a gente entra com a frase que eu falei no começo. É o nosso tempo, é a cultura em que nós vivemos. É assim mesmo, só tende a piorar. Que é assim mesmo, que só tende a piorar, as escrituras já falam para nós. Mas ela fala também que a gente tem que ser contra isso. Inclusive no texto que a gente está lendo. Ser um exemplo de pureza significa isso e lutar inclusive contra esse tipo de coisa. Que como que a gente combate com os nossos filhos se nós mesmos, em algum momento, achamos ou normalizamos tais tipo de música? E aí você fala bem assim que uma criança, um menino ou uma menina olha para o lado e fala, é a mamãe. E a figura da criança vai crescendo, principalmente do menino, olhando a mulher como o quê? Como um objeto. Não como uma criação do Senhor. Algo precioso. Mas, porque muitas vezes temos deixado de ser exemplo para os fiéis, para os de dentro de casa e também para os de fora. Todas essas questões que foram entrando aqui, todas as heresias, todas as derrocadas que a igreja, no seu sentido institucional, sofreu num período, não a igreja de Cristo, porque essa sempre vence, mas a institucional, foram por coisas pequenas que foram adentrando, que foi dando espaço, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. E quando foi ver, se perdeu. Ser exemplo é uma palavra muito forte, mas é o que as Escrituras, em toda ela, principalmente a partir do Novo Testamento, fala para a gente ser. A gente conclui nesse ponto com o versículo 16. Ele dizendo: atente bem para a sua própria vida. Olha que interessante. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará a si mesmo quanto aos que ouvem. É óbvio que quando Paulo está falando de salvação aqui, ele não está falando da salvação, da fé salvífica que somente em Cristo pode dar. Mas esse salvar é salvar dos procedimentos mundanos que estavam tomando conta da igreja de Éfeso. Esse salvar a ele mesmo era salvar o seu ministério, que mais para frente ele fala aqui que foi imposto por mãos, que foi dado a ele, e salvar a vida dos fiéis que estavam com ele dentro da igreja. Se você age assim, atente bem para a sua própria vida, ou seja, seja um exemplo você primeiro. E para a doutrina, ou seja, para as escrituras. E você fazendo isso, você vai salvar a si mesmo e a esses que estão se perdendo. Hoje, nós precisamos ter essa consciência, desse exemplo para os fiéis, desse exemplo para as pessoas. Nós precisamos, todos nós, precisamos salvar a nós mesmos e aos nossos irmãos que estão ao nosso redor. Dessas influências dos dias de hoje. Segundo o quê? Segundo as Escrituras. Ter uma vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus mostra para nós. Para que pessoas, outros irmãos olhem para nós e nós sejamos de fato exemplo para esses outros irmãos no quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A gente tem visto que acerca da espiritualidade na prática, Jesus ele joga o sarrafo alto para a nossa vida. Primeiramente a gente viu acerca das questões da lei, e domingo agora, depois nós vamos ver as questões práticas acerca disso.
nós precisamos urgentemente sermos exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé. Nós somos aqueles que não normalizamos aquilo que a palavra de Deus não normaliza. Não deixamos adentrar aquilo que a palavra de Deus fala para a gente ficar esperto para não adentrar. Se a gente pudesse hoje em dia, estava conversando isso com uma pessoa, a gente entraria assim num quadrado, numa caixa, porque está muito complicado. E se estando complicado, a gente ainda dá aquela ajuda para Satanás, vira discípulo de Satanás, isso não quer dizer com a pessoa quando ela é possuída, isso não quer dizer com possessão não, porque se você lembrar, quando Jesus começa a falar acerca das coisas do reino, o que Pedro fala para ele? Não, Senhor, jamais vou deixar que isso aconteça. E o que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Para lá. E é muito interessante que após ele falar isso, ele fala o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Muitas vezes, nós podemos sim ser um agente que ajuda no reino das trevas no local onde nós estamos. Quando nós não somos exemplos e não fazemos a diferença. Quando nós não somos exemplos uns para os outros. Imagina se eu chego com essa cara aqui abençoada que Deus me deu, fumando um charuto do Spurgeon. Que Deus nos ajude, porque ser um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza é difícil, mas não é impossível. E a gente conta uns com os outros nas nossas fraquezas, uns com os outros, para que a gente seja esse exemplo. Um fortalece o outro. Que nós sejamos exemplos e que nós sejamos agentes de Cristo. E que a gente não dê uma focinha para o inferno, porque isso aí Satanás já tem os seus próprios agentes. Amém? Vamos orar? Senhor, por favor, Pai, aqui estamos frente à Tua palavra. Pai, como é difícil ser exemplo. Como é difícil, Senhor, a gente ser exemplo de procedimento, na palavra, no amor, na fé, na pureza. Mas nós cremos que no Senhor nós conseguimos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos exemplos em todas as outras questões da nossa vida. O Senhor sabe naquilo que eu preciso ser exemplo para outras pessoas, para os meus irmãos em Cristo, que muitas vezes eu não sou. E me ajuda, Senhor, com essa dificuldade, por favor, Pai. Ajuda cada irmão aqui que tiver alguma dificuldade para ser exemplo ao seu irmão na fé e aos de fora, que o Senhor o ajude, que o Senhor fortaleça. Por favor, nós precisamos de Ti, ó Pai. Da força que vem do alto, da força que vem da Tua palavra, da perseverança da Tua palavra e na oração, ó Pai, para que a gente seja esse exemplo. Livra-nos, ó Pai, das armadilhas de Satanás. Livra-nos de acharmos que questões que são fora da Tua palavra, que fogem daquilo que as Tuas Escrituras dizem, a gente se emaranhe nisso. A gente se amarre, a gente fique entrelaçado com essas coisas, mas que pelo contrário, a pureza do Teu Espírito, a pureza partindo de uma santificação vinda da Tua parte, ó Pai, que quando nos resgata das trevas para a maravilhosa luz, nos faz nova criatura. Seja isso que guie as nossas vidas, seja isso que guie as nossas ações, seja isso que guie as nossas atitudes, para que salvemos a nós mesmos e a outros desses maus
desses maus procedimentos. Fica conosco, Pai. Toma conta do nosso coração. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. O André, a equipe de louvor vai cantar um último hino. Após isso, ele vai passar alguns avisos para nós e estará orando e encerrando, tá bom?